Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Café com os Cordeiros. Meu nome é João Vinícius Cordeiro, daqui meu irmão Dr. João Vitor Cordeiro, e esse programa, esse podcast tem o objetivo de fazer uma nova forma de entretenimento em Pojuca e região, trazendo diversas personalidades do mundo jurídico, do mundo do entretenimento, da gestão municipal e nesse momento da política. E hoje nós temos a honra de ter como convidado o candidato a vereador, pastor Rubenildo Alcântara. O pastor Rubenildo é missionário, pastor e tem uma atuação grande aqui no município de Pojuca. Em nossa sociedade, ele se destaca como um grande missionário. Ele é casado com Ladiane Alcântara e também tem 2 filhos. O pastor Rubenildo, ele foi já candidato a vereador em Pojuca em 2020 e ficou na suplência. Em 2024, ele continua aqui, ele é novamente candidato a vereador no nosso município. Então, pastor Rubenildo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo. Então, me diga, de pronto, de imediato, você é natural daqui de Pojuca, você é de Nossa Senhora do Ó. Como foi crescer em Nossa Senhora do Ó e que diferença faz um político conhecer a sua terra? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o João Vinícius, João Vitor, 2 amigos, né? Eu costumo dizer que a política ela nos faz ter presentes que a vida ela proporciona. E um dos presentes que eu tive ao longo da política desde 2020 para cá foi ter conhecido vocês, não é que na minha visão, no meu conceito, são referências para a gente aqui na área da advocacia, e eu quero primeiro agradecer a Deus, agradecer o convite de poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o mundo da política, não é? Com certeza. Obrigado, pastor. Obrigado. Um pouquinho daquilo que a gente é, da minha biografia. Então, assim, nascido e criado aqui, João Vitor, em Nossa Senhora do Ó, nasci em casa, não é? Um tempo que a gente ainda não tinha hospital em Nossa Senhora do Ó. E, na verdade, eu muito apressadinho, né? Minha mãe disse que não deu nem tempo de sair de casa, nasci em casa mesmo. E é importante que a gente, enquanto político nativo, natural, né, da sua cidade, pense políticas públicas voltadas para o nosso povo. Na verdade, eu acredito que é muito mais importante, mais interessante para um município e também para o político, quando ele tem a sua origem ali mesmo. É mais fácil de tratar os problemas oriundos da cidade, de cada bairro, do município. Então, para mim, é muito mais fácil, porque eu entendo a dor, a necessidade, sei onde ela está, e a gente conhece o antes, o durante e planejar o depois. Pastor, além do senhor ser bacharel em teologia, está cursando administração pública, o senhor acha que essas formações, tanto na teologia, que dá sua origem como pastor e missionário, e essa sua formação na administração, vão lhe dar um suporte nessa sua candidatura e eventual mandato como vereador? Sim, sim. Eu percebo que há uma grande necessidade no nosso município de pessoas que tenham um entendimento político. E eu escolhi a administração pública, por exemplo, porque a gente entende que é uma área que vai trazer a gente a possibilidade de atuar melhor na política, no município. Eu tenho uma inclinação para o direito, gosto muito de leis, por isso que eu escolhi o legislativo, né? Porque a gente vai ter a oportunidade de propor isso ao nosso povo, ao nosso município. Acredito que é uma carência, né, na nossa cidade, das proposituras, das leis. A gente precisa dar uma renovada, mudar. Então, eu escolhi a administração pública porque envolve, né? A gente percebe que a gente vai poder melhor desempenhar o papel do vereador no município, aprendendo um pouco mais sobre a gestão, como gerir, como a gente propor os caminhos. Então, a administração pública ela vai ajudar muito. A teologia, né, que é minha formação eclesiástica, né, que me traz o cargo pastoral, que também vai contribuir significativamente, sem sombra de dúvidas, né, para um possível mandato que eu acredito muito que Deus me abençoará o município através do nosso projeto. Então, a teologia traz para a gente um entendimento bíblico, e através dele a gente consegue levar paz,
levar comunhão, harmonia, né? E a segurança naquilo que é importante para a nossa vida espiritual e, sem sombra de dúvida, vai abençoar a vida dos munícipes aqui em Pujuca. A gente já abençoou enquanto pastor e eu preciso agora que a gente tenha a oportunidade, né, de juntar a nossa vida pastoral para cuidar da vida espiritual e isso unir a força que a gente tem no entendimento político para ajudar no nosso município também, administrativamente falando. A gente não tem, pastor Rubenildo, na atual composição da Câmara, um pastor que seja também vereador. Uhum. Então me diga, sendo no eventual mandato seu, você continua pastor e também vereador, qual é essa grande diferença, esse grande pulo do gato, que a gente pode dizer, que vai fazer você se destacar em relação aos outros? Qual é a grande diferença que a gente pode perceber? Primeiro, eu entendo que, sim, na verdade, a gente, como eu sou pastor, sim, e político, sim, tem muita gente que diz que a política não combina com a religião, e eu não penso dessa forma. Eu penso que as duas coisas, elas caminham juntas. A gente só precisa diferenciar uma da outra. É um grande desafio para o pastor ser político hoje por conta das muitas questões que estão na mente de muita gente. E eu acredito que soma muito, porque a gente consegue entender que o diálogo é o caminho, que a paz é o caminho para o melhor diálogo. E isso a gente encontra muito no dia a dia da nossa fé. A gente conversa, a gente procura meios para solucionar, a gente corre das brigas, das intrigas, das confusões. E enquanto pastor, atuando como vereador na Câmara de Pujuca, eu tenho certeza que vai contribuir bastante para que a gente não tenha um ambiente de guerra. Uma certa vez, um político no município me fez uma pergunta muito parecida. Ele disse assim: pastor, por que o senhor está saindo do ambiente de paz para um ambiente de guerra? E eu disse: eu não estou deixando um ambiente de paz. Eu acredito que a paz que há em mim vai contribuir com a guerra que há lá. Uhum. E a gente vai melhorar a situação. Então, enquanto político e pastor na Câmara de Pujuca, a gente vai poder representar bem no nosso município todos os grupos que existem na nossa cidade. Porque há algumas pessoas que levantam bandeiras aqui, bandeiras ali e esquecem-se do povo. E não é esse o caminho. Uma vez eleito vereador de Pujuca, nós vamos trabalhar para o bem comum da nossa cidade. Pastor, a fé é a base, né? Assim, a fé é o que sustenta, é o que leva a gente a caminhar. E muito que o senhor falou da fé com a política bate muito com o que a Dilma falou aqui também. Ela falou que ela mesma falou aqui que acredita que Deus está na política também, no próprio bem-estar que pode ser produzido, no caso dela, que hoje é a candidata do Executivo, mas no Legislativo também. E eu queria saber mais do senhor, como foi essa sua origem na sua fé, lá no começo, que o senhor também teve uma experiência como missionário no sertão. Isso. Não é? E como essa experiência de fé, seja como missionário, seja na igreja, vai lhe dar essa experiência, esse gás nesse desafio, que é representar o Legislativo de Ipojuca? Na verdade, Vinícius, eu percebo a política e a fé de uma maneira diferente de muitos. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, a Bíblia tem algumas passagens, algumas histórias que me faz entender e acreditar que é possível, sim, e sem sombra de dúvida, Deus está cuidando do seu povo e que a política é uma ferramenta, é um instrumento importante para nortear, para poder trazer esse equilíbrio, para poder criar oportunidades. Então, eu digo muito aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que nós não vivemos sem a política. Estou falando de mundo, estou falando de terra, não é? Que eu costumo dizer que política é para os homens e a fé é para a nossa salvação. Então, quando eu olho a Bíblia, por exemplo, tem um exemplo clássico do nosso irmão José, lá no Egito. José ele foi levantado por Deus no Egito para cuidar do seu povo, para cuidar dos egípcios e para cuidar do povo dele que estava lá em Canaã.
houve 7 anos, de fome e 7 anos de fartura. Mas primeiro houve a fartura, para depois vir a fome. E nesse momento, Deus levantou José e criou um cargo, que esse cargo não existia, que era o cargo de governador do Egito. Só havia um homem que era responsável por tudo e por todos. E Deus levantou José com esse entendimento. José estava preso e, de repente, 2 pessoas, o padeiro e o copeiro, tiveram um sonho. José revelou o sonho. Não vou pregar, é só para a gente trazer aqui esse entendimento. E aí, quando o faraó teve o sonho das 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as espigas murchas, as espigas cheias, e José foi levado até faraó para poder, perdão a palavra, esqueci agora. Interpretar, obrigado. Interpretar o sonho. Ele interpreta o sonho e também diz como fazer. Então José, ele é levantado por Deus para poder socorrer o povo do Egito, percebam, e o povo de Canaã, ou seja, socorrer a terra. E é necessário criar um cargo. O faraó da época diz assim: então você vai ser a 2ª pessoa do Egito. Então foi criado o cargo de governador. Então, politicamente, a gente entende que o governo é um cargo político. Daniel, na Babilônia, eu costumo dizer até que Jesus, por exemplo, o corpo de Jesus devia ficar pela lei romana 3 dias na cruz, e pela ação de um senador, José de Arimateia, e Nicodemos, o corpo de Jesus foi tirado da cruz no mesmo dia que ele se entregou à morte. Então a gente percebe a influência política, inclusive na Bíblia Sagrada. Eu percebo que é importante isso para a gente no nosso município, e sem misturar as coisas, entendeu? Então, é um desafio. Quando eu vim para a política, foi à vontade de Deus, eu resisti, eu relutei, eu disse: não quero, porque a política, ao meu entendimento lá atrás, era um pouquinho, na verdade ainda hoje é um pouquinho difícil, né? A gente tem muitas complicações políticas atualmente, mas se a gente não se levantar e correr para fazer alguma coisa de diferente, fica complicado, é difícil, o município não avança, o Estado não avança, o país não avança. Então é importante que a gente perceba a vontade de Deus, siga e faça trabalho enquanto político. Não, agora eu quero saber, pastor, como foi esse início, essa vontade? Você falou aí que foi uma vontade de Deus. Como foi esse despertar para a política? Você sentiu o chamado vindo de Deus ou já era um sonho seu de pequeno? Como foi? Me explica essa parte. Pergunta boa. João Vitor, eu tinha aproximadamente 9 anos de idade quando nós estávamos sentados à mesa em família, que eu costumo até lembrar as famílias hoje da importância de você sentar à mesa para comer, para conversar, papai, mamãe, filhos. Lá em casa a gente faz isso desde que eu era menino, né? Então, mãe sentava à mesa com a gente, e na época as condições eram poucas, e mãe abria um pacote de bolacha e saía, não colocava a bolacha no prato, não, colocava em cima da mesa. Sentavam os 7 filhos em volta da mesa, e mãe, ela botava 3, 4 bolachinhas, aquelas crack pra gente, e a gente comendo ali. E uma vez eu me lembro que a gente estava, acho que tinha uns 9, 10 anos por aí, não me recordo agora a minha idade, e a gente estava sentado à mesa, e a mãe serviu para a gente cuscuz com coco. O coco estava fazendo, às vezes, da proteína, né? Da carne, da mistura. E aí eu me lembro quando meu irmão mais novo, ele chegou e disse assim: mãe, cadê a carne? E aí mãe virou para o lado e começou a chorar. E eu percebi, eu sou o mais velho dos homens, e eu percebi mãe chorando e disse: oxi. E naquele momento nasceu um desejo de poder contribuir com as vidas, com as pessoas. Eu disse: um dia que Deus me der condições, eu vou trabalhar para ajudar o povo, né? Porque naquele momento eu sentia a necessidade. A gente era mais grandinho, já comia sem perguntar, mas meu irmão Rubênio, que nem o mais novinho, ele sentiu a falta da carne, né? É um menino que não quer saber de onde veio o leite, é novinho e quer o leite de todo jeito. E aí naquele momento, João Vitor, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Então foi aí que eu comecei a trabalhar, 9 anos de idade. Fui para ajudar meu pai no corte da cana, fui ajudar meu pai no corte da madeira, abrindo levadas ali para o lado
lá do Jacaré, Porto de Galinhas, na Fazenda Gamileira. Então, a gente foi trabalhar e eu percebi ali que eu tinha, não era uma inclinação política, eu era muito menino, não vou dizer que eu tinha uma inclinação política com 9 anos de idade, mas eu senti que eu precisava, quando crescer, aquela coisa do sonho, quando eu crescer eu vou ajudar as pessoas ao meu lado. Então, quando eu tinha 27 anos de idade, eu estava numa igreja em Porto de Galinhas, e uma senhora, a gente é crente, eu creio que Deus usa as pessoas, e uma senhora veio em minha direção e disse assim, ó, tem uma cadeira para você sentar, e eu farei você sentar nela. A gente que é cristão, está na igreja, a gente entende que cadeira é posição. Né? Sim. Por isso que a gente na Câmara diz, tem 13 cadeiras. Sim. Tem uma cadeira do executivo, é posição. A gente entende assim. E eu recebi, eu digo, você é pastor, porque eu não era pastor ainda, né? Uhum. Daí a irmã voltou e disse assim, para tu tirar dúvida, tu serás político. Aí eu disse, então a senhora errou. Eu não quero ser político, não. Mas as coisas foram avançando. Eu fui para a cidade de Tuparetama, trabalhei 7 anos lá como missionário, e eu conheci uma política diferente da que eu vi em Pojuca. Eu fui gostando. Na verdade, eu creio que era Deus colocando no meu coração. Pronto. Daí em diante, quando eu voltei, eu fiquei 7 anos em Tuparetama, voltei para cá, e já fui tentar me inserir no grupo político. Né? Qual era o sentimento? De mudar. Porque eu vi uma política no sertão, na cidade pequenininha, com 8 mil habitantes, eu vi que as coisas funcionavam, então eu cheguei com toda a vontade de querer ver funcionar no nosso município. Né? E eu sei, pelo meu entendimento, que quem faz acontecer é a Câmara. Ela que promove as leis, é ela que vai assinar, que vai aceitar, rejeitar, aprovar. Não é? Então, parte dali. E eu comecei a me identificar, comecei a trabalhar, queria ver uma mudança. Daí começou a surgir aquilo que Deus colocou no coração de uma irmã lá atrás, começou a florescer no meu coração também. Então, em 2020 eu já vim para a política, já 2016, para você entender, o cabo que não gostava de política estava nos palanques discussando, militando. Eu disse, meu Deus do céu, que loucura é essa. Mas aí eu fui procurar aprender para poder estar aqui hoje. Eu entendo que para ser político, em qualquer lugar, a gente precisa sentar para aprender. Eu não posso chegar aqui e dizer, sou candidato a vereador, e eu não saber o que é que se passa dentro de uma Câmara. Não saber o que é um projeto de lei, não saber o que é uma emenda modificativa, uma emenda impositiva, uma emenda individual. Não é? A gente tem que saber o que é um plano plurianual, o que é uma lei orçamentária, uma LDO. Infelizmente, há uma carência muito grande de políticos no nosso município que sente para aprender. Então, partiu daí, surgiu daí, uma chamada de Deus, eu percebo, eu entendo, porque eu não tinha nenhum pensamento e hoje eu estou mergulhado. Amém. Pastor, eu sou em 2020, na sua primeira disputa, teve 786 votos, ficou como suplente vereador. O que é que o senhor tira dessa sua experiência lá em 2020, suas principais lições, e que o senhor teve a votação que foi a sua primeira candidatura? Minha primeira. É expressivo, bastante expressivo. Que lições o senhor tira dessa primeira experiência lá para essa sua nova candidatura aqui e se projetando para um mandato? Vinícius, aqui o negócio é bom, viu? A da pergunta. 2020 foi uma experiência extraordinária. Eu fui para uma campanha e eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer aqui agora, porque eu digo na casa do povo, eu digo na rua, eu digo no discurso no palanque, eu não tenho nenhum problema em dizer que aquela altura, em 2020, eu era imaturo politicamente falando. O senhor já é maduro? Não, estou no processo de amadurecimento. Mas as coisas, elas avançam e a gente não deve ficar para trás. Em 2018, eu estava nas ruas pedindo voto fazendo a campanha para deputado, né? E aí a gente começou a perceber o sentimento do povo querendo mudar peças na Câmara de Pojuca. E aí a loucura de um grupo, que parte dele está comigo aqui, começou a espalhar. Você tem candidato a vereador para 2020? Cara, é 2018. E a turma disse, mas está fazendo campanha para vereador já? Disse, não, porque se não tiver, a gente tem um nome. Quem? Pastor Rubinho disse, pelo amor de Deus, pô, eu não quero esse negócio não, né? Nos bastidores está bom. Mas aí a gente foi para uma eleição em 2020, com pouco ou quase nada de recursos, um grupo muito pequeno, um grupo jovem, na medida da minha imaturidade, era a imaturidade do meu grupo,
E a gente foi com a vontade de querer mudar, foi com a vontade de trabalhar. Só que, como eu disse, antes de disputar a eleição, eu fui aprender, fui tentar aprender uma coisinha. Então, fui fazer um curso de procedimento legislativo, fui fazer um intensivão lá em São Paulo, na Câmara de Osasco, passei pelo menos uns 2 dias por ali, participei de plenários, conheci a Câmara, o processo. Por que tu foi para São Paulo? Eu fui para uma Câmara Grande para ver como que funciona dentro de uma Câmara Grande, e também visitei a Câmara lá de Tuparetama, visitei a Câmara de algumas cidades pequenas do nosso município, do nosso estado, para tentar entender o processo legislativo de uma Câmara pequenininha, como uma Câmara Grande lá em São Paulo, e a nossa Câmara que está aqui no meio, não é? E fui estudar. 2020 foi um ano muito desafiador, a pandemia, e eu fiz cursos online, participei. E o que me surpreendeu naquele ano é que, veja a vontade de querer mudar. Eu conheço muitos, a gente faz amigos na política, e muitos pré-candidatos à época, eu dizia, gente, bora fazer um curso, bora estudar. Olha, eu estou fazendo um curso agora de procedimento legislativo, é muito bom. O professor abriu o espaço para fazer um aulão de graça. Eu pagava o meu curso, mas de graça. E, para minha surpresa, ninguém quis fazer. Eu fiquei, puxa, como é que pode um negócio desse? Como é que tu é candidato a vereador, tu quer sentar numa cadeira e você não quer estudar, não quer sentar para aprender? E, naquela altura, eu fiquei muito preocupado. Mas eu queria representar o meu povo, então fui estudar, fiz curso de pregoeiro, licitação, fui para CAT Soluções. Estudou muito. Estudei muito. Isso em 2020, né? No processo de 2018 até disputar a eleição. Não foi depois da eleição, foi antes. E aí, quando eu fui para a eleição, eu fui para a Casa do Povo para poder levar a mensagem de transformação que Ipujuca precisava, especialmente na Câmara de Vereadores. Para minha surpresa e alegria, eu tive 786 votos e foi muito bom. Eu costumo dizer que eu saí de casa com o meu, de manhã. E retornei dormir com 786 pessoas que acreditaram que a gente podia fazer alguma coisa, não é? Então, para mim, foi muito bom. E o que eu trago de experiência de 2020 para 2024 é que a gente teve um planejamento até hoje, e eu sempre digo ao pessoal, gente, nós planejamos. E esse planejamento trouxe para a gente amadurecimento e a gente precisa seguir a linha. Nós não vamos sair dessa linha. Então, eu defini, junto com o grupo, que nós, por mais que nós não tivéssemos alcançado a cadeira no momento que nós queríamos, e eu vejo a mão de Deus, porque por mais que eu tivesse estudado, eu era imaturo politicamente. Aí você percebe que se você colocar... Eu me lembro... Posso citar uma parte bíblica, né? Pode. O programa é seu. Eu me lembro de Davi. O povo escolheu um governo para governá-los. Antes de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, assumir, a Bíblia diz que o governo era Deus. Era um governo teocrático, né? Sim. Era Deus quem governava através de profetas. O último dos profetas foi Samuel. E o povo olhava as nações vizinhas e queria um rei, um homem, para tomar conta. E aí Deus permitiu que Saul fosse rei, não é? Só que não era a vontade de Deus, era a vontade do povo naquele momento. Eu não conseguia entender, quando eu já li muito essa passagem, como é que o povo tem Deus como governo e escolhe um homem, né, que é fadado ao fracasso, que é fadado à morte, fadado à queda. Mas escolheram e Deus permitiu. Só que uma vez Deus disse, não quero mais, porque Saul desobedeceu ao Senhor. E Deus disse a Samuel, eu já tenho me provido de um rei, vai a Belém, a casa de Jessé, o belemita, e eu tenho alguém lá, que é segundo o meu coração. E ele vai separar Davi para ser rei. Só que Davi está num pasto, cuidando das ovelhas do pai, é separado rei, volta para o pasto, porque ele precisa aprender a governar. Não é? E é nas entrelinhas da vida de Saul, do governo dele, que Deus vai permitir um espírito mau sobre Saul, e para Saul governar ele precisa se acalmar, e para ele se acalmar precisa alguém que toca harpa, e quem toca harpa, Davi, que precisa aprender a ser rei. Só isso, para poder assumir. E a troca. Não é? Então Saul tem um problema sério, espiritual, Davi chega, toca a harpa, Saul se acalma, governa, e Davi aprende olhando. Não é? Então, todo mundo que vai para governar precisa sentar para aprender.
E quando a gente senta para aprender, a gente vai colher frutos. Decidimos então, acabou a eleição, fiquei suplente. O que é que a gente vai fazer? Representar, honrar os 786 votos que votaram na gente. Quem? Não sei. Então, como eu não sei, e a política é boa por causa disso, não é? Que a gente não sabe quem é que vota na gente. Tem algumas pessoas, rapaz, me dá teu título aí, não vai saber nunca quem votou. O senhor é advogado, os senhores, né? E sabe que não é assim. E tem uma prática criminosa, né? Fazer um negócio desse. Sim. Não é? Então, o que é que acontece? Eu disse, a gente precisa honrar os 786 votos. Para isso, para a gente honrar, a gente tem que representar. Então, vamos trabalhar, vamos fiscalizar, vamos propor, vamos visitar, vamos correr atrás de solucionar problemas da sociedade e tentar apresentar um caminho novo para o povo. Não é? Então, essa eleição 2020 para 2024 me deu essa experiência de estar na rua, de estar na casa do povo, de estar fiscalizando, tanto que o pessoal chamava a gente, né, para tentar resolver problemas, por exemplo, com a neoenergia. Tinha pelo menos 4 ruas e Nossa Senhora estava sem energia há 4 dias e a população chamou, a gente foi lá, conversou, entrei em contato com a Neoenergia, apresentei os protocolos, a gente teve o caminho da conversa, do diálogo e resolveu. Aí, a partir de tantos problemas que a gente ajudou a solucionar, que eu acredito que a gente criou um pouco mais de corpo e de experiência política para agora, para 2024. Pastor, e hoje, em 2024, assim, nas suas andanças, ouvindo a população de Pojuca, quais são as principais reclamações? O que é que as pessoas querem e precisam? A verdade, João Vitor, eu venho caminhando desde 2021 e ouvindo a população ao longo desses anos. Não é? São quase 4 anos, né, ouvindo o povo. E a verdade é que a maior reivindicação do povo é a busca de representantes que sejam legais no sentido de fazer acontecer o mandato. Né? Eu aprendi fazendo o curso de como exercer um mandato de valor, eu aprendi que a gente precisa ouvir a comunidade, a sociedade, antes de a gente propor alguma coisa. Então, qual o anseio? Eu percebo na maioria das casas que eu vou conversando com o povo, é que o anseio delas é de fato ser representado. Representado como? Tem um probleminha na saúde, o vereador está ali para representar. Tem um probleminha... a gente tem um problema sério ali, Nossa Senhora do Alvo, rapidinho, na frente do Arco Vita, né? Que depois que inaugurou aquele empreendimento lá, a gente teve diversos acidentes ali, atropelamentos, vítimas fatais, um monte de coisa aconteceu. E o anseio da população é que um representante pudesse ir lá e defender a necessidade deles, para tentar atender. E por isso que a gente viu muita gente queimando pneu, muita gente gritando ali. Quando a população vai para a rua gritar, é porque ela está cansada e não tem ninguém que represente. Por mais que o protesto ele seja uma ferramenta que a população tem para tentar resolver os seus problemas, mas não devia ser eles que deviam estar na rua queimando pneu, passando por esse tipo de constrangimento às vezes, porque às vezes um protesto ele foge do controle, aí as autoridades, né, de polícia entra para tentar resolver, a guarda entra para tentar resolver, e às vezes tem um sinistro ali entre a população e quem está para manter a ordem pública, não é? Então, quando eu escuto o povo, eu sempre ouço esse tipo de situação. A gente não tem um representante, porque se a gente tivesse, a gente não ia para a rua, não é? Não ia para a rua de jeito nenhum. Então, essa situação da frente do Arco Vita, por exemplo, eu corri muito, eu fui no Palácio do Governo, Casa Civil, DR, eu não sei imaginar, eu corri, levei ofício, fiz vídeo. Teve um dia que eu estava indo para lá e um acidente aconteceu na minha frente, já filmei, marquei a data, no dia que eu estava levando o ofício, levei para eles, corri muito. E hoje ainda corro, solicitando, cobrando, cadê? Né? Então, quando eu vou na casa do povo, na rua, esse é o sentimento. As pessoas não pontuam. Sim. Né, dizer assim, eu quero isso na saúde, eu quero isso na educação, eu quero isso aqui, eu quero... Não, a gente quer um representante que faça por nós, não é? Que responda pela gente, que esteja no hospital, que esteja nas escolas, que esteja nos mais diversos cantos da nossa cidade, no sentido de poder ajudar a resolver os problemas. É mais esse anseio que o povo tem.
a necessidade de ter, de fato, representantes que os representem ali, na hora que precisar. Não apenas no período da eleição, que é o que acontece muito hoje, né? Em relação à Câmara de Vereadores, o senhor sente que existe um sentimento de querer mudar da parte da população nas suas andanças, nas suas comunidades, em relação à Câmara de Vereadores? Porque a gente aqui que é de Pojuca sabe que Nossa Senhora do Ó, ela tem uma característica, o distrito de Nossa Senhora do Ó, de quando não quer, não quer. Então, quando quer trocar, troca os quatro, que normalmente são 3, 4 vereadores de Nossa Senhora do Ó na nossa Câmara, né? Então, quando quer trocar, troca logo os 4 tudinho de uma vez. Mas o senhor sente que existe esse desejo na Câmara do povo de querer mudar essa Câmara que está aí? O senhor sente nas suas andanças? Sim, sim. Eu não vou dizer que 100%, né? Porque até o processo eleitoral não permite a mudança 100%. A gente sabe que não tem condições. A formação de grupos, a ida para um partido só. Desde 2020 é que a legislação mudou e a gente tem esse novo formato de eleição, então a gente já percebe que aí o próprio processo eleitoral não vai permitir a mudança de todo mundo. Mas é um sentimento da grande maioria do povo de querer ver uma Câmara renovada, mudada mesmo, mudar os vereadores, os representantes, e aí isso parte de fato da necessidade que nós temos. Nossa Senhora do Ó, que é meu bairro de nascimento, a gente sabe do potencial que ele tem. Quando eu digo potencial eleitoral, né, político, e tem essa cultura de mudar, de colocar quem eles querem. A gente já chegou um mandato que ficou sem vereador, porque nosso saudade disse, não vou botar ninguém daqui. E a gente ficou sem vereador um mandato, e depois voltaram 4, daí 5, e a gente vai trabalhando. Eu ando o município todo, da zona rural, zona urbana, as praias, e esse sentimento, ele é no município todo, por onde a gente passa. A gente quer trocar, a gente quer mudar, não é? Mas se a gente tiver condições, né, de ter uma representatividade de novos vereadores ali, e repito, de vereadores com compromisso, porque tem muito candidato a vereador novo com práticas antigas, que vai chegar e essas práticas antigas elas não funcionam mais hoje. Na verdade, causam um retrocesso muito grande no município. Por isso que eu acredito que o sentimento da população, de grande parte da população, é essa mudança, essa troca de vereadores, porque a gente precisa, de fato, ser representado. São várias as reclamações, né, que representam esse sentimento. Então, respondendo claramente, eu diria que a maioria da população hoje quer renovar a Câmara de Vereadores. Sente essa necessidade, né? Sente. E, pastor, dentro do que o senhor está falando, quais são as suas principais propostas, né, no seu plano político, no seu plano de governo? Eu tenho algumas propostas. Primeiro, quando eu vou na casa do eleitor, quando eu vou conversar com o povo, eu levo aquilo que a gente já produziu ao longo desses últimos 3 anos e meio, mais ou menos, porque eu acho que, como eu tenho dito, um suplente de vereador, e eu tenho trabalhado dessa forma. A gente não tem um mandato, a gente não tem uma cadeira de vereador, a gente não tem a caneta do vereador e não tem o salário do vereador. A gente não tem nada de vereador, na verdade, né? E às vezes, pronto, dúvidas na casa do povo. Essa semana eu tive uma reunião, e aí na reunião alguém perguntou assim, quanto ganha um suplente de vereador? Eu disse, não ganha nada. Mas o que é um suplente de vereador? E aí eu tive que explicar. Eu reservo, aí eu trouxe até uma comparação simples, né, no time de futebol, né? E aí a moça não entendia. Eu fiquei preocupado que era uma jovem, sabe? Que a gente sabe que precisava conhecer um pouquinho da política, mas o povo, até nessa questão, eu acho que ela é muito desassistida. A falta de informação, né? O povo não se interessa, não. Nós temos um grupo, na verdade, a população hoje tem uma parcela muito grande que se interessa por política, muito grande. Então, quando eu vou para a casa do eleitor, eu vou dizendo o que a gente conseguiu construir ao longo desses últimos 3 anos e meio. Não é? Conseguiu, de fato, representar. Tem uma comunidade por exemplo, a zona rural, a gente tem ali no Engenho Santa Rosa, e eu me lembro que eu cheguei ali, Vinícius, e eles tinham uma dificuldade muito grande com a questão da energia elétrica, porque os postes baixinhos, zona rural,
a estrada passava muitos caminhões carregados de cana, rompiam-se os fios e eles ficavam sem energia. Ligava para a CELP, a antiga CELP ainda, e aí ficava naquele chove não molha, chove não molha. E eu cheguei na comunidade uma vez, conversando com o pessoal, e uma pessoa me disse da necessidade. E eu fui lá verificar. Eu verifiquei, eu disse, olha, se a gente... Eu não sou engenheiro civil, uma vez um vereador disse assim, não é engenheiro civil e está dizendo que isso aí não presta. Eu não precisava. Eu não preciso ser agricultor para saber se uma banana está madura ou verde, né? É verdade. Aí o que acontece? Eu olhei assim e disse, se trocar esse poste aqui resolve a situação. Mas a gente não consegue, diziam o pessoal lá do Engenho Santa Rosa. Deixa comigo. Fiz o vídeo e encaminhei para a Neoenergia e a gente resolveu uma conversa, pedir uma conta de alguém, sempre pede para poder localizar. Uns 5 dias depois o poste estava trocado lá. Então, eu vou para a Casa do Povo e digo, a gente conseguiu trocar o poste. Não é? A gente conseguiu, ali em Santa Rosa, uma certa noite eu cheguei, estava a comunidade às escuras e eu conversei com o pessoal, perguntando, tem um tempinho que está aqui às escuras. Eu disse, já conversado com alguém? Não, a gente conversou, mas ninguém resolveu. Eu disse, tá bom, amanhã eu vou resolver. E eu mesmo fui pessoalmente na prefeitura. Como eu disse, eu fui para representar o povo. Fui pessoalmente na prefeitura, não consegui falar no momento com a prefeita, mas consegui falar com a vice-prefeita à época e resolveu a situação no dia seguinte. Então eu vou para a Casa do Povo, vou levando aquilo que a gente já fez. E para a próxima... caso o senhor seja eleito, que eu creio em Deus que a gente vai alcançar essa vitória, em nome de Jesus. Né? O que o senhor vai levar de novo para o povo? Primeiro que a gente vai representar a altura. Eu vou estar na rua, eu vou estar trabalhando. Eu passei 3 anos e meio da minha vida acordando cedo, dormindo tarde, na rua. E não vai ser diferente no mandato. Então, minha primeira proposta é trabalho. É estar na casa do povo, é estar nas repartições públicas, trabalhando para o povo, com todo o respeito que eu sempre tive, não é? Eu sempre respeitei muito as pessoas, respeito todas as autoridades, até porque, como disse, aí é quando eu digo sempre, tem gente que diz, a religião, a fé e a política não combinam. Combina, a Bíblia diz que eu devo respeitar todas as autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido estabelecida por ele, por Deus, não é? Então, a política, ela é repleta de autoridades. O senhor é uma autoridade que eu preciso respeitar, os senhores, não é? Então, é importante que a gente caminhe junto nesse sentido. Então, minha primeira proposta é trabalho. Eu não posso fugir disso, né? E daí, nesse trabalho, desenvolver algumas ações que vão aproximar o nosso povo das políticas públicas. Às vezes eu não falo muito das minhas propostas ao vivo, não é? Mas a gente tem... Só um spoilerzinho, só uma. É bom para a gente saber, para o pessoal conhecer. De fato. Eu vou trazer uma aqui que eu acho interessante. Na verdade, todas elas são minhas as propostas com o grupo da gente, então eu acho todas elas interessantes. Mas eu tenho uma que, na minha visão, ela promove, além de promover saúde, promove empregabilidade. A gente tem antes de falar, eu gosto de fundamentar. Já percebeu que eu falo muito, né? Dizem que são 2 classes de pessoas que falam demais. A primeira, pastor, a segunda, político. E o senhor, os dois juntos? Pronto. Pois é. Juntou os dois. Eu ia dizer um negócio aqui, mas ia quebrar o decoro. Brincadeira. Mas veja, eu preciso fundamentar. Em 2020, eu acompanhei uma situação dentro de uma escola do nosso município. E eu concordo plenamente com a escola. Quando eu vou falar aqui, eu não vou discordar da política da escola. Uma moça, numa determinada escola, ela foi socorrida de bicicleta. Um aluno, um amigo, socorreu ela de bicicleta para o hospital, ali Nossa Senhora para o hospital Caruzita Brito. E quando chegou lá, o médico disse, se não tivesse socorrido, logo essa menina tinha morrido, tinha vindo a óbito. E eu fiquei preocupado com aquilo, não é? Porque a gente percebe nas empresas, em algumas repartições, principalmente nas empresas. Eu trabalhei no Hotel Armação de Porto de Galinhas e o hotel, ele dispõe de uma enfermaria, ou seja, o funcionário, ele tem uma complicaçãozinha de saúde, uma queda de pressão, ele teve um desmaio,
teve um probleminha, vai na enfermaria, lá tem um técnico de enfermagem, um enfermeiro, enfermeira, e faz aquele primeiro atendimento, não é? E quando consegue resolver ali, tudo bem. Não, diagnosticou, foi uma quedinha de pressão, tá, senta aqui, o enfermeiro sabe como combater, sabe como resolver, melhor dizendo. Não, a situação não é para cá. Então, o enfermeiro, ele acompanha no carro da empresa, ou chama uma ambulância e leva até a unidade hospitalar mais próxima. Nas escolas, funciona dessa forma. A escola não pode socorrer e não pode medicar, e eu concordo plenamente, porque não é da competência da escola. Mas eu acho que é importante que o município ele tenha como levar para as escolas esse atendimento, levar saúde às escolas, não só num tom de palestra, mas num tom da presença física ali. Então, eu vou dar um spoiler, não vou dizer tudo não, viu? À vontade. É um projeto que eu nomenclaturo de saúde nas escolas, né? A gente vai levar a oportunidade que o jovem, que o aluno, hoje a maioria dos alunos estuda em tempo integral, então passam metade do dia na escola, metade do dia em casa. E a gente não só adoece na escola, a gente adoece em casa. Me lembro de uma vez, a minha filha enfermeira, Nicole, um cheiro para ela, aproveitar, mandar um cheiro para todo mundo, né? Para minha esposa, Jane, que está em casa vendo a gente, minha filha Nicole, meu filho Nicolas, eu tenho que falar do genro também, né? Meu genro Anderson e minha nora Ellen, toda a família. Então, é por causa deles que eu estou aqui, né? Que dão uma força para a gente poder caminhar, né? Então, assim, a minha filha, aconteceu uma situação, a gente estava em Recife, e a gente viu um aglomerado de pessoas, e quando chegou lá, era um senhor, um idoso, que estava caído, e a minha filha, como era da área, ela foi lá e já apertou o dedo do senhor, disse, não, a saturação está boa. Ela disse, não está nem com oxímetro. Ela disse, mas é assim, ela me explica tudo. Jane diz que eu sou aluno de Nicole, que a gente aprendeu junto, né? E aí, ela hoje faz pós-graduação em saúde pública, que vai ajudar muito a gente no mandato. Ela tem muita proposta, muito projeto na área da saúde para a gente poder levar aqui para o nosso mandato. Então, ela atendeu o senhor, pediu para alguém depois levá-lo para o hospital, que era um caso de levar para o hospital, para a unidade hospitalar, porque era um idoso. E aí eu percebi também que se você tem um profissional de saúde perto ali, vai atender, vai resolver e talvez evite até um óbito, não é? Por esses dias, um menino, até do nosso grupo, o filho dele sofreu um desmaio na escola. E a escola ligou para a mãe, disse, o seu filho não está bem, está passando mal, você pode vir aqui para levá-lo para casa ou para a unidade hospitalar? Posso. E ela foi para lá. Quando chegou lá, o menino estava desmaiado e ela foi de bicicleta. Como é que isso ocorre? Um menino desmaiado numa bicicleta. Ela não sabia o quadro clínico do menino, não é? Então é interessante que a gente crie um projeto, né, que possibilite a saúde nas escolas, né, que a gente leve para lá a adequação de um espaço ou a criação de um espaço para que se instale uma enfermaria. Por isso que eu digo que vai contratar pessoas, a gente vai poder abrir vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, e a gente poder promover isso nas escolas, não é? Uma criança passou mal, tem lá um técnico, tem lá um enfermeiro, que vai dar o primeiro atendimento, fazer os primeiros socorros. Claro, um espaço adequado, com equipamentos de primeiros socorros, né? Para aferir a pressão, para ver a saturação, para ver os sinais vitais e saber o que fazer, não é? Isso vai ajudar muito. Então, é um caminho que eu percebo importante no nosso município. Haja vista, as empresas hoje, quase todas elas já têm enfermaria pensando nisso. Então, acho que as escolas, principalmente as de tempo integral, elas têm que ter. Então, a gente vai trabalhar. Eu acredito que a gente vai conseguir isso na Câmara e vai conseguir a sanção na Prefeitura para a gente poder fazer esse trabalho. Na verdade, é um projeto que será uma indicação de projeto, que eu sei que todo projeto que onera a despesa, isso tem parte do executivo, não é verdade? Então, a indicação de um projeto para a gente fazer. É por isso, João Vitor, que eu sempre digo, a gente precisa sentar para aprender. Porque tem muita gente, quando vai na casa, por exemplo, vou na casa de alguém, rapaz, fulano disse que ia fazer isso na minha rua. Isso não faz. Não faz. Tem um camarada que tem um projeto, se eu cheguei na casa, que disse, o vereador fulano tal, o candidato disse que ia construir o hospital infantil. Eu disse, meu Deus,
não sei se é imaturidade, não sei se é querer enganar o eleitor na expectativa de poder ter um voto. E eu disse, não tem condições, entendeu? Isso é indicação de projeto, porque vai ter que pegar recurso do governo, e quem é o ordenador de despesa do governo é o gestor, né, do município, então não é por aí. Eu tenho esse vários, né, pastor? Esse é só um spoiler. Eu acho que eu falei muito, viu? Esse adiantamento para o povo perceber. A gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista. E o senhor comentou rapidamente aí sobre sua família, e a gente gostaria de saber como tá nessa vida, nessa correria da candidatura, como é o apoio à sua família, o sustento que eles dão à candidatura, tenho certeza que eles dão, como é esse convívio, como é a sua relação familiar, como é que está sendo agora nesse caminho da candidatura? Eu tenho um apoio incondicional e total da minha família. E quando eu digo da minha família, é de tudo. Pai, mãe, irmão, sogra, cunhado, sobrinho, todo mundo. Não é? Mas o dia a dia é com a minha família, aquela que Deus me fez constituir, a minha esposa, Jane, que eu acordei para vir para cá e ela já disse, Rubem, Deus te abençoe lá, me acompanha, quer vir comigo, não é? E às vezes eu digo, eu vou, mas descanso um pouquinho, porque ela está comigo em tudo, né? Essa semana a gente fez um encontro só para mulheres e ela passou o dia inteiro trabalhando lá, porque a gente quer levar a consciência política também para todo mundo. Então, a gente segmenta só no sentido de poder levar as políticas públicas para aquele segmento, né? Então, fizemos uma reunião para jovens, minha filha, muito envolvida com a juventude, fez um momento só com os jovens, e a gente levou nosso sentimento político, conversamos com os jovens, a minha esposa com as mulheres, então o pessoal, a minha família é totalmente envolvida. Meu filho, ele é militar das Forças Armadas, ele não quer nem que eu diga, sabe? E hoje ninguém vai ficar sabendo, não, tenho certeza disso, né? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas ele é muito envolvido, ele está no quartel e preocupado. Papai, eu quero estar aí com o senhor, vou pedir uma dispensa. Eu disse, não, rapaz, fica aí. Tem um desfile agora, 7 de setembro, e ele diz assim, eu falei com ele pela madrugada, 4 horas da manhã a gente estava conversando. E ele dizendo assim, papai, não precisa vir não, porque eu quero acompanhar, né? Ele disse, não precisa vir não, fica aí, eu sei que tem muita coisa para fazer, tem muita gente para visitar, muito que conversar. Então, minha família, ela é envolvida totalmente, né? Se o senhor chegar lá em casa, né, você vai ver adesivo na porta da frente, aí na porta do quarto tem Nicole, que não mora mais comigo, mora na casa dela, mas na porta do quarto dela tem adesivo meu, tem adesivo meu na porta do quarto de Nicolas, e lá na minha porta do quarto também tem. Então, a minha família é uma bênção de Deus para mim, apoia, como disse, incondicionalmente e total a minha candidatura desde que a gente definiu. Não fui para uma candidatura em 2020 sem a essência da minha família. Não, primeiro ouvir, para depois a gente ir. Não é porque eu costumo dizer, se eu não conseguir ganhar os de casa, eu não vou ganhar os da rua. Então, se a minha família não estiver comigo, a gente não vai ganhar a família de Danilo, a família de Jefferson, a família de Seu João, de Dona Maria, a gente não vai ganhar ninguém. Então, a minha família, ela é envolvida. Eu saio de casa todo dia de verde, a minha esposa sai de verde, meu filho sai de verde, lá em casa todo mundo é verde. Então, eu louvo a Deus pela minha família e eu dou todos os dias, graças a Deus, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela vida do meu genro, da minha nora, de todos que fazem parte. Meu pai tem 71 anos de idade. E uma vez meu pai chegou assim, eu não vou dizer a expressão que ele disse, mas todo político é. Aí eu disse, e eu? Ele disse, não, você é diferente. Você é diferente. Meu pai vai para reunião, meu pai vai para eventos com a gente, com 71 anos. Minha sogra, meu Deus do céu, ela vai estar me vendo, ela está me ouvindo, e ela sai porta a porta, meu irmão, com 71 anos de idade, ela vai para todo canto. Meu Jesus, então é importante. E eu louvo a Deus pelo apoio da minha família. Pastor Rubenildo, a gente agradece a sua presença aqui no nosso podcast, o convite. Tenho certeza que para todo mundo foi uma experiência maravilhosa conhecer mais um pouco da sua vida, dos seus projetos, da sua experiência política, né? E a gente queria, nesse momento final, que o senhor se dirigisse ao eleitor, naquela câmara ali, e conversasse com ele, né? Falasse um pouco do senhor, uma mensagem final, pedisse o voto, logicamente, falasse seu número. O momento é todo seu. Vá lá. Amigos e amigas, ipojucanos e ipojucanas, caro eleitor,
famílias. Eu tenho aqui a alegria de poder compartilhar com vocês da minha experiência e do que eu posso, enquanto político, trabalhar para que o nosso município possa avançar. Então, agora no dia 6 de outubro, eu peço o seu voto. Peço que você pense com carinho, analise as nossas propostas. Eu estou indo na tua casa, estou levando a nossa mensagem. Então, é muito importante que você analise com cuidado e veja o que Pujuca precisa e o que é melhor para ela. Me coloco como uma possibilidade, né, de renovação aqui na Câmara de Pujuca e, para tanto, eu preciso do seu voto. E para que você possa votar, o número é 36777. Chegou a hora da renovação na Câmara de Pujuca e eu me coloco como uma opção que, sem sombra de dúvidas, vai continuar o trabalho com uma diferença, fazendo muito mais e poder levar a nossa mensagem e o nosso trabalho até você, até sua casa, com o sentimento de que o nosso município ele vai avançar, ele vai crescer, com Rubenildo na Câmara de Vereadores, pastor Rubenildo na Câmara de Vereadores. Então, vote 36777 e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um cheiro no coração, um abraço, Deus abençoe Vinícius, Deus abençoe Vitor, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Obrigado, pastor. E a prefeita? A Dilma 11. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, não é? E a você aí que assiste o nosso canal, a gente pede que você se inscreva, curta, para ver entrevistas como essa, de diversos candidatos e ter um conhecimento maior da política municipal. Obrigado, pastor Rubenildo. Desejamos sucesso em sua caminhada em prol da nossa sociedade pojucana. E a você, assista nossos episódios anteriores, curta o nosso canal no YouTube, sempre toma um café aqui com a gente.